5 contatos emergindo da montanha em formação. Aquilo não era uma patrulha. Dentro de um centro de vigilância da Marinha dos Estados Unidos, em algum ponto da zona operacional da Quinta Frota, o operador de sonar se inclinou para a frente na cadeira e não disse nada. Não precisava. A tela à sua frente já estava dizendo tudo. Os sinais não derivavam, não estavam dispersos, moviam-se com o tipo de precisão que só pode vir de uma coisa. De um plano que estava em execução muito antes de qualquer pessoa do lado americano pensar em procurá-lo. Ele sinalizou o contato, sinalizou novamente, depois pegou o fone. 2 palavras subiram pela cadeia de comando. Possível desdobramento. 40 segundos depois, um Boeing P-8. A Poseidon, a aeronave de patrulha marítima já em voo durante vigilância de rotina sobre a porção norte do Golfo, recebeu uma nova missão. Novo setor, nova prioridade. A tripulação não perguntou por quê. Virou em direção às coordenadas e empurrou os manetes para frente. O Estreito de Hormuz fica na saída do duto do qual o mundo inteiro depende. 33 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. 20 milhões de barris de petróleo todos os dias. Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Emirados Árabes Unidos. Cada gota de suas exportações passa por esse único corredor antes de chegar a qualquer outro lugar. Se ele fechar, os preços de energia disparam em questão de horas. As cadeias de abastecimento se rompem em questão de dias. O tipo de dano econômico que leva anos para ser reparado começa a se acumular em questão de semanas. Isso não é geografia. É um ponto de pressão. E naquela manhã em particular, alguém tinha o dedo sobre ele e vinha pressionando em silêncio há muito, muito tempo. Mais contatos apareceram na tela, não gradualmente, de repente. Múltiplas embarcações, mesmo rumo, mesma velocidade, movendo-se em formação fechada e coordenada em direção às rotas dos petroleiros. O comandante de quarto já estava cruzando o salão, e então os analistas captaram algo que fez o ambiente congelar. Os contatos não vinham de águas abertas, vinham de dentro da montanha. Uma seção de rocha costeira que cada passagem satelital anterior havia registrado como terreno morto. Nenhuma assinatura térmica, nenhuma atividade de construção, nada. E ainda assim havia uma porta ali. Uma porta de verdade, escondida sob anos de camuflagem e padrões de erosão cuidadosamente cultivados. Grande o suficiente para um submarino, abrindo diretamente para águas profundas. E estava aberta. 1.200 metros acima do estreito, o Poseidon chegou à posição. A tripulação já havia lançado o primeiro padrão de sonoboias antes mesmo de o avião concluir sua curva inicial de varredura. Uma linha de boias ativas DICAS, lançada em uma distribuição geométrica, precisa ao longo do corredor de saída suspeito. Cada uma delas emitindo pulsos na coluna de água abaixo e transmitindo dados acústicos de volta para os sistemas de missão da aeronave em tempo real. O que retornou confirmou tudo o que o centro de vigilância estava vendo e acrescentou detalhes que tornaram o quadro ainda mais grave. As embarcações emergindo da montanha eram submarinos da classe Gadir. Construção iraniana, 25 metros de comprimento, projetados especificamente para operações costeiras rasas, exatamente nesse tipo de ambiente acústico saturado. Rápidos, ágeis, difíceis de rastrear, cada um armado com torpedos, cada um capaz de posicionar uma mina naval em uma rota de superpetroleiro sem emergir à superfície. Em um corredor onde embarcações individuais transportam 2 milhões de barris de petróleo bruto, uma mina bem posicionada não é um evento tático, é um evento de mercado. Mas os sensores do Poseidon estavam pintando um quadro maior, assinaturas mais profundas na coluna de água, frequências mais baixas, deslocamentos maiores, indicavam submarinos da classe Nahang misturados à formação. Maiores, mais lentos, com armamento mais pesado. E entrelaçando-se por baixo do ruído acústico, mal se registrando na detecção passiva, estavam as assinaturas inconfundíveis de pelo menos um submarino da classe Fateh. O submarino de produção nacional mais avançado do Irã, armado com mísseis de cruzeiro antinávio JASC-2. Uma arma que não precisa chegar perto.
Ela alcança a partir das profundezas e golpeia alvos de superfície a quilômetros de distância, antes que alguém saiba que o lançamento aconteceu. O coordenador tático do Poseidon olhou para o quadro composto em seu display e acionou o rádio. Não estamos diante de uma patrulha, estamos diante de uma ordem de batalha. De volta ao centro de vigilância, os analistas calcularam os vetores de aproximação e os recalcularam. Os rumos que os submarinos seguiam não se pareciam com o comportamento de patrulha. Não meandravam. Convergiam em pontos específicos ao longo das rotas dos petroleiros com uma precisão matemática que só pode provir de coordenadas pré-programadas. Alguém já havia calculado as correções de maré, já havia contabilizado as velocidades médias de trânsito dos petroleiros, já havia construído a geometria de interceptação para um fechamento simultâneo e multiponto do estreito. Esse pacote de alvejamento não foi montado naquela noite. Foi montado meses atrás, possivelmente anos atrás, carregado nos sistemas de navegação e colocado em espera. Uma frase atravessou o salão sem que ninguém a dissesse em voz alta. Alguém havia feito os cálculos muito antes daquela noite. O Poseidon lançou uma segunda linha de sonoboias. Desta vez, um padrão de barreira mais a oeste, cortando os pontos de interceptação projetados para construir um quadro completo de rastreamento de cada contato na água. O sensor aerotransportado avançado AN/APS-154 da aeronave, montado em um radome ventral, varreu a superfície simultaneamente, cruzando contatos acústicos com retornos de radar de superfície e alimentando o quadro fundido em um enlace de dados compartilhado com o centro de vigilância abaixo e com todos os ativos da Marinha Americana na área operacional. Nada na água era mais invisível. Nada estava sem rastreamento. A tripulação do Poseidon estava construindo uma cadeia de destruição em tempo real. Não apertando o gatilho, mas garantindo que quando alguém o fizesse, a geometria seria perfeita. O que o quadro combinado mostrava não era mais ambíguo. Múltiplos submarinos, múltiplas classes, múltiplos vetores convergentes, coordenados, simultâneos, cirúrgicos, não se movendo para ameaçar o estreito, movendo-se para tomá-lo, para alcançar uma disposição da qual fechar a passagem não era uma decisão futura. Era uma decisão já tomada, aguardando execução. Eles não estavam se preparando para um bloqueio, eles já o tinham construído. Em algum ponto da arquitetura de comando, um oficial sênior olhou para o quadro tático completo. As rotas dos petroleiros, os contatos dos submarinos, os dados de rastreamento do Poseidon, construindo o quadro em tempo real lá de cima. A porta da montanha ainda aberta. A extensão total do que havia estado dentro daquela rocha por anos ainda não completamente conhecida. O que era conhecido era suficiente. Aquilo não era uma ameaça para monitorar. Era um sistema já em movimento. A conversa foi curta. Não podemos esperar que eles saiam de novo. Senhor, uma vez que abrirmos fogo, não há volta. Silêncio. 4 segundos. Fogo. O USS Connecticut, um submarino de ataque rápido da classe Seawolf, 9.000 toneladas submerso, propulsão nuclear, capaz de velocidades que a Marinha não discute oficialmente, mas que superam tudo o que o Irã tinha na água naquela manhã, havia mantido posição em águas profundas por 90 minutos. Silencioso, indetectado, observando o mesmo quadro, esperando. O pacote de alvejamento já estava carregado. 2 torpedos Mark 48 ADCAP, quase 6 metros de comprimento, mais de 1.670 kg cada, carregando ogivas de quase 300 kg de PB, XN-103, impulsionados a velocidades superiores a 55 nós por um propulsor a jato que produz quase nenhuma cavitação detectável, estavam em seus tubos, inundados, com as tampas externas abertas. A solução de controle de fogo havia sido refinada continuamente pela última hora, usando os dados das sonoboias do Poseidon transmitidos diretamente para o sistema de gerenciamento de combate do Connecticut. A geometria era perfeita. A solução estava travada. Procedimentos de ponto de disparo, alvo 1. Solução pronta. Armamento pronto. Embarcação pronta. Disparar. O lançamento foi silencioso. Nenhuma explosão,
Nenhuma perturbação na superfície, nenhum anúncio. As armas entraram na água e iniciaram sua corrida. Instrumentos de destruição precisa movendo-se pela escuridão em um curso calculado para vencer contramedidas, ignorar iscas e entregar quase 600 quilogramas de explosivo combinado de alto poder a um alvo que havia estado escondido dentro de uma montanha por mais de uma década. Lá em cima, a tripulação do Poseidon observou seus displays ficarem muito quietos. Eles sabiam o que acabara de acontecer. Mantiveram seu padrão de rastreamento e não disseram nada, continuando a transmitir dados, continuando a construir o quadro. Profissionais, focados, já preparando a avaliação pós-ataque. 4 minutos e 14 segundos de silêncio. Os operadores permaneciam sentados com o conhecimento do que estava por vir. As armas estavam na água. A física estava decidida. Aqueles 4 minutos existiam em suspensão. Decisão tomada, consequência selada. Apenas o momento da chegada ainda desconhecido. O operador de sonar, que havia sinalizado os contatos originais quase 1h30 antes, ficou completamente imóvel e observou sua tela. Então, o fundo do oceano se moveu. A assinatura sísmica registrou simultaneamente em 3 plataformas de sensores. A detonação acústica de 2 ogivas explodindo dentro de um túnel de rocha confinado propagou-se para fora através da coluna de água por centenas de quilômetros. Dentro da montanha, a física foi absoluta. O concreto armado, classificado para bombardeio convencional de superfície, não havia sido projetado para sobreviver a 2 ADCAPs chegando simultaneamente na entrada. A rede de túneis desabou para dentro. Atracadouros, corredores de manutenção, sistemas de combustível, computadores de alvejamento, coordenadas de interceptação pré-carregadas, uma década de construção secreta, tudo isso consumido pela pressão hidrostática e pela sobrepressão da explosão em aproximadamente 4 segundos. Submarinos Gadir, ainda em seus atracadouros, foram esmagados onde estavam. O submarino classe Fateh, que ainda não havia saído, jamais sairia. A porta da montanha torceu para dentro e desapareceu sob vários milhares de toneladas de rocha. A base que levou uma década para ser construída desapareceu em 4 segundos. Impacto confirmado. Nenhuma celebração. O esgotamento de um foco extremo e sustentado, liberando-se de uma só vez. Alguém serviu café. O comandante de quarto escreveu 4 palavras no registro operacional. Então, um analista ergueu os olhos de sua tela. Senhor, isso não era apenas uma base. Uma pausa. Esse não era o único ponto de lançamento em águas profundas no estreito. O salão não disse nada porque todos entendiam o que aquilo significava. Não era um ataque tático contra uma instalação entre várias. Era a remoção cirúrgica de uma capacidade singular e insubstituível. O flanco ocidental da postura de ameaça submarina do Irã no estreito não havia sido degradado. Havia sido eliminado. Os petroleiros no estreito receberam instruções de redirecionamento. Sem explicação. Apenas novos rumos, novos pontos de rota. A maioria dos capitães não entenderia por que durante horas. O petróleo continuou fluindo. Os mercados que abririam em Londres e Nova York, algumas horas depois, não tinham ideia de que o preço do petróleo bruto acabara de ser protegido por 2 torpedos, um P-8 Poseidon e 4 segundos de física subaquática. O que o Irã perdeu naquela manhã não era substituível em nenhum prazo curto. A instalação tunelada sozinha, escavada e reforçada dentro de uma cadeia montanhosa costeira, sem acionar a detecção satelital ao longo de anos de construção, representava centenas de milhões de dólares e uma década de segurança operacional disciplinada. Os submarinos perdidos em seus atracadouros representavam uma fração significativa da capacidade de ataque rápido do Irã na área operacional ocidental. A ameaça de mísseis de cruzeiro da classe Fateh no estreito havia desaparecido. O pacote de alvejamento pré-calculado, anos de coleta de inteligência sobre padrões de petroleiros, correções de maré, geometria de interceptação, havia desaparecido com os computadores que o armazenavam. E a única coisa que não poderia ser reconstruída independentemente de orçamento ou vontade política, eles perderam o elemento surpresa permanentemente. A metodologia de detecção que encontrou a base uma vez
foi refinada pelas assinaturas acústicas e padrões comportamentais daquela manhã. Os dados das sonoboias do Poseidon, o perfil de sonar do centro de vigilância, a sequência específica de assinaturas que precede